noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus, que se encontra no meio de nós, possa nos abraçar, possa nos envolver. E desse abraço, possamos nós receber as suas energias salutares. E que essas energias salutares do Mestre Jesus possam abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, na noite de hoje, entendermos, compreendermos e agirmos muito mais na doutrina controladora do Mestre. Como já está passando os slides aqui, né? O que nós vamos trabalhar hoje é o terceiro trabalho que a gente vem aqui na casa fazer, de 8 trabalhos. Então há uma sequência, a gente está fazendo uma sequência, esse é o terceiro. Todos os 8 trabalhos tem no YouTube, depois eu vou deixar o link para quem quiser assistir as palestras anteriores e as próximas, né? Especialmente hoje nós vamos trabalhar as questões obsessivas sobre o dependente químico. E é uma profundidade muito grande, porque a doutrina espírita vem nos trazer um conhecimento brilhante e abundante em várias obras nessas questões. Não num livro exclusivo, mas em várias obras, né? E a nossa proposta hoje é facilitar o conhecimento da doutrina espírita para você. O Carlos traz os materiais todinho que a doutrina espírita nos dá, nos fornece, coloca ali e vai tentar facilitar o entendimento para você. Para que vocês, através do livre-arbítrio de cada um de vocês, possam trabalhar ele da melhor maneira possível. Ah, se eu não tenho e não conheço ninguém que é dependente químico, participe das orações para qualquer dependente químico. É essa a proposta do Espírito, né? O nosso trabalho começa agora, mas ele, como eu conheço o Júlio já há um bom tempo, ele sempre me dá até as 10, 11 horas da noite para fazer. Eu peço até 1, 2 da manhã, porque o trabalho é muito longo. Então a gente vai dar uma acelerada para poder cumprir o horário da casa, né? Mas é um trabalho sim que leva. Todo o nosso trabalho na área da dependência química dá 16 horas, só para vocês terem uma ideia, né? Esse trabalho, se fosse fazer de uma forma mais calma, mais tranquila, mais profunda, levaríamos 3 horas, né? Para fazer esse trabalho de hoje. Então já antecipo a minha desculpa para vocês, que alguns slides eu vou passar, uma hora eu vou falar mais rápido, uma hora eu vou, certo? Para vocês poderem pegar o melhor, né? Então o que a gente vai trabalhar é o que já está aqui, até às 11 horas da noite. Vamos lá, conceituando dependência química. Nós vamos conseguir entender um pouquinho dessa parte materialista, né? Então, assim, ó, é uma doença crônica biopsicossocial e espiritual resultante da interação com substâncias psicoativas. Eu não vou nem dissertar sobre esse assunto, né? O conceito de dependência química, né? Mas vamos entrar na profundidade nas questões dos principais características que define o indivíduo, a pessoa, como dependente químico. Até agora não estamos falando de espiritismo, estamos falando da dependência química trazida pelos profissionais da área da dependência química, né? E eles citam esses seguintes fatores que seriam os principais. E o indivíduo que acha que não é dependente químico e se enquadra nesse fator, ele é considerado dependente químico, né? A gente tem, em primeiro lugar, é a tolerância, né? A necessidade de doses maiores para conseguir sentir o mesmo efeito que ele estava sentindo, não. Porque aquele efeito que ele está sentindo já não está mais sendo bem absorvido por ele, certo? Segundo ponto, síndrome de abstinência. Eu bebo há 20 anos, mas agora eu vou fazer uma cirurgia e faz 4 dias que eu não bebo. Começo a apresentar determinadas características que são definidas como uma síndrome de abstinência. Então ali está a consolidação, a conceituação em que eu me enquadro como dependente químico, ok? Né? Que seriam essas situações desagradáveis, né? Conceituando a obsessão. Aqui nós então entramos na questão da doutrina espírita, né? Que ela vem nos trazer. Conceito de obsessão, para vocês terem uma ideia, são inúmeros livros que trazem essa conceituação. Eu trouxe esse que seria mais simplista para nos dar uma ideia para você. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada, senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Livro dos Médiuns. Então, a obsessão ela tem uma característica que o espírito ele é inferior, é um espírito ruim, um espírito que ainda não evoluiu, né? E há uma condição de que ele quer me dominar. Fica claro para você? Isso é obsessão. Estamos falando de obsessão. É quando o espírito, por N razões, ele vem me perseguir, o espírito, eu encarnado, para poder me fazer mal, para poder me dominar, né?
Diferença entre influência espiritual simples e obsessão. Aqui eu vou pular os slides e vou explicar para vocês rapidamente, para vocês entenderem. E vamos entrar nas questões da dependência química para entender bem essa figura aqui. Vocês imaginam que a pessoa, há 10 encarnações, vem desencarnando por uma overdose com drogas e tudo mais. Então ele já tem uma frequência. Já tem uma frequência desencarnando por causa das drogas. Algumas vidas ele já vem desencarnando. E ele não consegue, no mundo espiritual, se recuperar. Até em alguma dessas encarnações ele pode se recuperar, mas ele retorna ao corpo e o esquecimento faz com que ele volte a entrar no mundo das drogas, né? O que denota uma inferioridade desse espírito e deste encarnado, né? Mas então ele vem, quarta vez, desencarna de novo, vai para o mundo espiritual. Chega no mundo espiritual, ele tem desejo de usar drogas. No mundo espiritual não existe cocaína, não existe maconha, não existe álcool. O que ele faz? Retorna para os mesmos lugares onde ele era dependente químico e fazia uso de droga nos bares, para poder usufruir das emanações dessas drogas que estão presentes no corpo físico e perispiritual das pessoas. Isso aí a gente já falou nas outras duas exposições, só para vocês terem uma ideia. Ficou claro? Ele vem na Terra com um único desejo: usar drogas. Fica claro para você? E aí ele vem, chega junto ao dependente químico que está naquela casa abandonada usando droga, fumando um crack, cheirando cocaína, o que seja, ou na sua casa onde seu filho está fumando maconha no seu quarto fechado, o espírito vem, se aproxima do seu filho, ele quer o quê? Atuar no corpo perispiritual do seu filho para puxar os componentes daquela droga que está no corpo perispiritual do seu filho. E é apenas isso que ele quer, não quer mais nada. Ele não quer nenhuma relação com o seu filho, ele simplesmente quer usar droga. Isso chama-se influência espiritual simples. Fica claro para você? Ele quer só usar droga. Gravem bem o que eu estou falando. Ó. Influência espiritual, o espírito quer só usar droga. Mas aí entra a questão do espírito que quer me obsediar. Como é que é essa diferença? Quem é o espírito que quer me obsediar? O espírito que quer me obsediar, mais ou menos um exemplo para vocês entenderem, né? É como se eu já venho há 3 vidas numa disputa de brigas, de mortes entre eu e uma outra pessoa. Uma hora eu estou encarnado e ele está desencarnado, me procurando para cobrar dívida porque eu matei ele. Vocês conseguem compreender isso? Então eu já venho há várias vidas com problemática com uma pessoa. Via de regra nós estamos juntos, mas em determinadas encarnações ele está no mundo espiritual e eu estou encarnado no corpo físico. Aí ele está me procurando, olha só que detalhe, ele está me procurando para cobrar a dívida porque eu matei ele na vida passada. Quando ele me encontra, porque as drogas são, olha só, poderíamos abrir um parênteses para ir bem mais longe, né? Mas vai tentar ser rápido para vocês. Então, quando eu entro excelente para vocês entenderem e compreenderem, né? O espírito está me procurando porque eu matei ele em outra vida. Até os 12 anos eu não estou usando droga. Aos 14 anos eu conheço a maconha no banheiro da minha escola, onde eu trabalhava. A partir dali eu comecei a usar maconha, já bebia dos 12 ao 14. E o que está ocorrendo com isso? Eu estou facilitando para que o espírito que quer me obsediar me encontre. Vocês entenderam? Se não entenderam, pode perguntar que nós vamos até as 2 da manhã. Mas tem que ficar claro isso para vocês, a diferença de influência espiritual e obsessão. Então, quando eu começo a usar droga, o espírito que quer cobrar dívida porque eu matei ele na vida passada, me encontra. Porque meu perispírito quebra as suas proteções quando está sob o uso daquela droga. Quando eu estou embriagado, quando eu estou sob efeito de qualquer droga, meu perispírito abre as portas, através de uma forma energeticamente falando, para o mundo espiritual. Então esse espírito que já vem algumas vidas com problemas comigo, se tornou fácil para ele me achar por causa do meu uso, pela minha dependência química. Eu facilitei para ele. Aí ele me encontra e me obsedia com objetivos não só de usar drogas, com objetivos de cobrar dívida, com objetivos de me fazer mal, com o objetivo que eu vá a vir a desencarnar. Fica claro para você? Ele se acha no direito, ele não é um espírito ainda que evoluiu, de me matar, de me levar a uma overdose para que eu tenha, porque eu matei ele já em 2, 3 vidas passadas. Percebe isso? Isso chama-se obsessão. Ficou claro para você? Para entender a diferença nas questões da dependência química? E aí a gente pula esse slide onde a gente fala isso, certo? Para vocês terem uma ideia, né? Como ocorre o processo obsessivo?
de que maneira o espírito chega e vai começar a trabalhar a obsessão sobre mim, né? Sobre o dependente químico, né? Sobre aquele que está fazendo uso de droga, sobre aquele que é alcoolista e está no bar bebendo, sobre aquela pessoa que está bebendo só em casa. Ela sofre a ação do espírito obsessor? Sofre. Ela sofre a ação de um espírito que é só beber, que está influenciando ele? Sofre também. Segundo a doutrina espírita, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Essa é a pergunta, 459. E os espíritos respondem para ele: sim, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos comandam, que vos conduzem. Fica claro para vocês? Desta forma, nenhum de nós está sozinho. Nenhum, em nenhum momento da nossa vida. E a coisa mais fácil de saber a questão de que tipo de espírito vai estar do meu lado, quantos espíritos vai estar, não temos condições de dizer. Mas dá para nós fazer um númerozinho, mais ou menos, hipoteticamente falando, porque Emmanuel vai dizer em alguma dessas obras que para cada um de nós encarnado, cada um de nós vivo com um corpo físico, existe de 3 a 5 espíritos. 3 a 5 espíritos ligados aqui ao planeta Terra que estão no mundo espiritual, ok? Muitos deles, uma grande maioria, no meio de nós, né? 3 a 5, vamos pegar uma média aritmética, né? Hoje nós somos mais ou menos, não é uma matemática exata, 8 bilhões de encarnados, de pessoas vivas com corpo físico, 8 bilhões. Pegando a média que Emmanuel coloca, 4, entre 3 e 5, 4, nós teríamos 32 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Quem são esses 32 bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual aqui ligados ao planeta Terra? Simples, não precisa perguntar para o Júlio, não precisa perguntar para ninguém da casa, para nenhum trabalhador, simples para saber. Esses 32 bilhões que estão no mundo espiritual dos espíritos são alguém que morreu antes de mim. Ficou claro? Olha só, vou repetir. Quem são os 32 bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual e vêm nos influenciar e obsediar? Alguém que morreu antes de mim. Deixou o corpo físico, que é cremado, enterrado, e vai na forma de espírito para o mundo espiritual, com seu perispírito. Fica claro para você? E tudo que eles fizeram nas relações da dependência química, eles vão estar focados em nós, ok? Então, o processo obsessivo, ele vai mais ou menos assim, ó. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é o que mais nos traz conhecimento na área da dependência química, em várias obras dele, Nas Fronteiras da Loucura, né, Nos Bastidores das Obsessões e outros tantos, né? Ele vai dizer que o espírito vem para me obsediar e ele faz uma ligação. Olha só que interessante. Primeiro, vamos tentar que vocês consigam entender o que o espírito não tem que eu tenho encarnado: o corpo físico. Concorda comigo ou não? Ele deixou o corpo físico, ele morreu, vai ser enterrado, e no mundo espiritual ele está com o quê? Com o perispírito e o espírito dele. Vou botar de uma forma bem simplista, falando para vocês, né? Mas eu, encarnado vivo, dependente químico ou não, eu tenho um perispírito. Segundo André Luiz, esse perispírito está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. No momento que eu desencarno, no momento que eu morro, esse perispírito sai do meu corpo físico já morto e vai, conjuntamente com o espírito, para o mundo espiritual, ou fica por aqui. Tem N situações. Fica claro para você? Então, o espírito não tem corpo físico, mas ele tem perispírito. E o perispírito do espírito, assim dizer, tem a mesma matéria do meu perispírito. Então, uma igualdade. Aí o espírito chega para me obsediar, ele não vai entrar dentro do meu corpo, porque, segundo a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, ele chega, o espírito, fica do meu lado, faz uma ligação energética entre o perispírito dele, que é energia, e o meu perispírito, e suga as energias das drogas. E ao mesmo tempo é desta forma que ele faz o processo obsessivo. É desta forma que ele me influencia. É dessa forma que ele me leva a tomar as decisões erradas da vida. É dessa forma que ele vai tentar cobrar a dívida dele, me assediando de perispírito para perispírito. Ficou claro para vocês? Vamos continuar então. É o que o espírito Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui, né? A origem da obsessão na dependência química, né? Então vamos entender, olha como é que está ali, ó, a origem da obsessão na dependência química. Isso é muito importante para vocês tentarem entender um pouco mais, né? Essa questão. Ó. Em toda, vamos continuar assim, ó, bem basicamente falando, em toda dependência química há sempre uma fascinante força obsessiva. Então, Joana adiante, né?
vai nos dizer nessa obra que se o indivíduo está numa condição de dependente químico, há ali quase que sempre um processo obsessivo. Fica claro? A questão da influência espiritual é fato, é certo, mas pode, na sua grande maioria, estar ali envolvido um processo obsessivo. Agora vamos entender o que Joana está querendo dizer nesse sentido, né? Ela está querendo dizer que todo indivíduo que está transitando na área da dependência química, qualquer ela que seja, né, ele está propiciando para que os espíritos obsediem ele e pratiquem o mal. Percebe isso? Olha que interessante. Mas continuando. A origem da dependência química, né, da obsessão da dependência química, pode estar nessa vida. E aí nós vamos tentar que vocês entendam, então, a origem da obsessão na dependência química. Como ela pode estar nessa vida? E aí eu vou tentar dar uma história, um relato, para que vocês consigam entender. Indivíduos que faziam uso de drogas numa casa abandonada em Tijucas. Existe isso aqui? Não, né? Mas lá em Balneário Camboriú e Itajaí tem casas abandonadas, as pessoas vão usar droga, né? Olha só que interessante. E eles eram 3 rapazes, né? E os 3 se reuniram já havia 5 anos para usar crack, cheirar cocaína nesta casa, certo? Um belo dia, um desses 3 leva uma moça, que também era usuária, para lá, certo? E os 3, mas a moça começa a usar drogas ali. A droga era tão forte, o efeito foi tão devastador na mente de um deles, que ele estuprou a moça ali dentro. Vocês estão entendendo? Olha, preste bem atenção. Ele estuprou a moça e os 2 outros, né, ficaram olhando, porque existia vários espíritos acompanhando eles ali. Olha só, preste bem atenção. Voltando à regra do 4:1, né? Existia mais ou menos uns 10 espíritos usando droga junto com aqueles 3. Desses 10 espíritos que estavam naquele ambiente usando drogas com os 4, né? Porque a moça também estava no presente, né? Um deles dominava as questões da parte sexual. Um desses 10 espíritos inferiores, por assim dizer, né, conforme nos diz a doutrina espírita, ele não trazia mais nenhuma necessidade de estar nessa violência da parte sexual. Ali, de propósito, o estupro. Fica claro para você estar entendendo isso? Então, esse espírito olha a cena de um desses 3 jovens estuprando a moça e acaba se tornando o obsessor desse jovem. Vocês entenderam ou não? O dependente criou o seu processo obsessivo nessa vida. Ficou claro para você? Estou tentando mostrar uma questão de exemplo para você entender. Então, via de regra, o dependente químico vai criar um obsessor nessa vida para ele. Não só nas questões da violência sexual, né? Mas nas questões também da violência com a arma, com a matar e outras coisas mais. Percebe? Então, nesta vida, né? E a gente coloca como os parceiros do crime, drogas, né? Vingança e ódio, né? É o caso desse espírito que queria vingança. Em vidas anteriores, eu trago a condição obsessiva pelo mal que eu fiz para alguém numa vida anterior, que eu já comentei um pouco aqui, ok? Continuando, muitos dos casos de dependência química foram originados pela obsessões. Olha que interessante, esse era outro slide que a gente podia dissertar uns 30 minutos sobre ele, e ele é muito importante, ó. Muitos casos de dependência química começaram por causa das obsessões. Começaram por causa do processo obsessivo, ok? Todo mundo entendeu? Vamos lá, olha só, preste bem atenção. O indivíduo reencarna, vem na sua vida normal, levando uma vida normal, tudo tranquilo. Nas vidas passadas ele teve problema com alguém, matou algum espírito, e esse espírito está no mundo espiritual, como eu falei agora há pouco, né? E esse espírito quer cobrar a dívida. Mas o espírito, essa pessoa encarnada, não tem ainda o desejo de usar droga. Ele não está tentado, já está com 14, 15, 16 anos e está firme. E o espírito está tendo dificuldade para encontrar ele. Ele quer obsediar, certo? Mas em determinado momento da juventude dele, ele acaba entrando nas questões do alcoolismo. Quando ele entra nas questões do alcoolismo, o espírito vai ter facilidade e vai administrar o seu processo obsessivo com maior facilidade. É mais ou menos naquele exemplo que eu falei para vocês, tá? Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre. Olha o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos falando isso. Ele vai dizer que jamais devemos colocar a culpa nas questões da obsessão somente no espírito. Porque o pior espírito que seja, que queira me obsediar, ele vai precisar que eu dê a minha permissão, mas que ele coloca a anuência.
Mas como assim? Sim, através do meu livre-arbítrio, eu vou ceder aos desejos, às vontades, às inspirações que aquele Espírito está movendo na minha mente. Fica claro isso para vocês? Se faz necessário que eu, de uma forma ou de outra, permita ele. Porque o Espírito pode chegar na minha mente e começar a me influenciar para fumar maconha. E eu tive uma criação muito boa, eu sempre fui uma pessoa que entende os malefícios da droga, e eu trabalho isso muito bem em mim. O Espírito vai desistir rapidinho. Não vai encontrar guarida para poder mexer em mim nas questões do uso da droga, da maconha aqui falando, porque eu já domino essa condição. Ficou claro isso para você? Então nenhum espírito vai mover em mim aquilo que eu já domino. Se por algum acaso eu sofri um processo obsessivo e entrei no mundo da droga pela ação desse espírito, é porque eu ainda não domino as minhas tendências nas questões das drogas, da dependência química. Ficou claro para vocês? Então, quando a gente tem aquela condição certeira de que não usa droga, que não usará, que isso aí já está tranquilo dentro de si, o Espírito já vai olhar em você, antes de vir me obsediar ou lhe influenciar, ele vai olhar para você, não, o Carlos não dá. Já estou vendo no perispírito dele ali, que ele domina essas questões da sexualidade, das drogas, já de muitas vidas. Percebe isso? O Espírito que já tem o conhecimento de fazer uma leitura do meu perispírito como encarnado, ele já vai chegar, não vou nem me perder meu tempo com o Carlos. Percebe isso? Ele já vai ver em nós que nós já temos esse domínio. Ele já vai ver dentro de nós que aquilo ali para nós já conquistamos em vidas passadas. Percebe? É muito interessante, né, quando a gente consegue se conhecer. E muitas pessoas nunca entram no mundo das drogas porque já tem esse domínio, já trazem de outras vidas. E pode vir ver no meio onde todo mundo é drogado que ele não se tornará um drogado, um dependente químico. Isso é fato. Isso é fato, tem inúmeros exemplos também, de pessoas que nascem numa família em que o pai e a mãe são alcoolistas e eles jamais se tornaram alcoolistas, né? Só para ter uma ideia. Continuando. Possíveis características de obsessão na dependência química. Então, se eu olhar para um dependente que eu conheço e tiver esse tipo de característica, eu posso fazer uma ideia de que ali está acontecendo um processo obsessivo. Ok, pessoal? É isso que nós estamos tentando ver. Primeiro, mania de perseguição. Alcoolista tem mania de perseguição? Muito. Usuário de crack, sob efeito do crack, tem mania de perseguição? Demais. Essa mania de perseguição pode ser que o espírito que está obsediando ele coloca as imagens de figuras feias, horríveis, de monstro, vamos dizer assim, e ele foge disso que está sendo perseguido? Sim. Vocês entendem isso? Nunca ouviram falar do alcoolista que chega em casa e bate na porta, abre a porta, mulher, o que foi? Estão me seguindo, tem um monstro que quer me matar. A mulher olha, não tem ninguém. Fica claro? Pode ser que o espírito obsessor está fazendo isso para que ocorra um acidente, por exemplo, com ele. Olha que interessante, ó. Dá para nós refletir um monte em cima da questão da mania de perseguição. Você imagina que essa pessoa, esse encarnado vivo alcoolista, matou 3 vidas seguidas esse espírito que está obsediando ele. O espírito já não aguenta mais ser morto por ele, né? E ele é alcoolista, encarnado, no corpo físico. E o espírito quer, de uma forma ou de outra, cobrar a dívida dessas 3 vidas que ele vem sendo morto por esse alcoolista, né? Aí o espírito está tentando de várias maneiras, aí ele entende, ele vai, olha só que interessante, pessoal, nos aprofundando um pouco mais, ó. O espírito vai lá e olha no perispírito daquele alcoolista, o espírito, né? O obsessor, olha lá e vê, ele tem muito medo de monstro, de coisa feia, de lobo, de não sei o quê. O espírito faz essa leitura. Fazendo essa leitura, o espírito espera ele entrar num estado de embriaguez. Olha só que interessante, hein? Preste atenção. O espírito espera o alcoolista encarnado entrar num processo de embriaguez, onde o seu perispírito estará mais suscetível à ação desse espírito, vai lá e coloca, se aproximando, vai lá na mente desse encarnado alcoolista e coloca as piores figuras que possam existir de monstro, de qualquer coisa que seja, na mente daquele alcoolista. Como ele já tem medo dessa coisa, o alcoolista sai correndo do bar e é atropelado por um carro. E acaba desencarnado. Conseguiu, o obsessor, o seu objetivo. Vocês entenderam ou ficou difícil? Está conseguindo acompanhar, Júlio? Depois, se vocês não entenderem, é só procurar o Júlio no final da palestra, que ele já dá uma dica para vocês, tá bom?
Então, pessoal, a coisa é assim que funciona. O espírito consegue fazer uma leitura de nós. Percebe isso? Tem espírito que vai lá e já diz, encontra todas as nossas falhas. Percebe? Ele vai lá e sabe onde ele vai colocar, onde ele vai atacar você, onde ele vai obsediar você. Continua. Perturbações alucinatórias, né? No mundo maior, Chico Xavier, e André Luiz, na psicografia de Chico, nos traz a ideia de uma pessoa que estava num bar, caído em estado de embriaguez, e ele batia na parede, mas estou fazendo um resumo para vocês, né? Batia na parede e dizia assim, sai daqui cobra, sai daqui morcego. E naquele bar, que tinha música dançante, tinha tudo, não tinha cobra nem morcego. Aí André Luiz pede para o instrutor para fazer uma leitura espiritual e vê que junto àquele encarnado embriagado, existia 2 espíritos de feições horríveis, que passavam para a mente do encarnado a ideia dos lugares em que ele morava no mundo espiritual. Esses 2 espíritos ruins que estavam bebendo junto com aquele encarnado, quando faziam o uso do álcool que estava no estômago do encarnado, né, passavam para ele, através de um processo de simbiose, as suas mentes daquilo, das visões dos lugares que ele morava. E nesses lugares que ele morava no mundo espiritual, tinha cobra e morcego. Fica claro? Só para vocês entenderem essas alucinações que existem também. Aumento repentino da quantidade consumida. Pode ser uma característica de um processo obsessivo? Sim, pode ser. O espírito entende, e ele já tem conhecimento desse espírito, que ele pode te levar a uma overdose. Como assim? O espírito pode levar um dependente químico a uma overdose? Pode. Um espírito pode levar um alcoolista a entrar em coma alcoólico? Pode. Todo coma alcoólico, toda overdose foi o espírito que levou? Não. Fica claro para você entender a diferença? Mas que aquela overdose pode ter sido a ação de um espírito? Pode. E como é que o espírito leva a uma pessoa a uma overdose? Como é que o espírito leva um alcoolista a ter um coma alcoólico desencarnado? Né? É muito fácil para vocês entenderem. Aí vamos nos reportar lá ao início da nossa exposição, quando nós falávamos que o espírito não tem corpo físico. Percebe isso? O espírito não tem. E eu tenho corpo físico, perispírito e espírito. O espírito tem só perispírito e espírito. Fica claro para vocês? Quando eu tenho uma overdose, o que é isso? Quando eu entro em coma alcoólico, quem é que entra em coma alcoólico? Meu corpo físico. Pelo excesso daquela substância. Vocês entendem isso? Quem é que está com excesso de álcool? É o corpo físico da pessoa. Passa para o perispírito. Mas quem vai levar ao coma alcoólico, quem vai levar à overdose é a ação da droga no corpo físico. Ok? Todo mundo entendeu? Então o espírito não tem corpo físico. O espírito não tendo o corpo físico, ele pode o quê? Te induzir a consumir droga em maiores quantidades, porque ele pode usar muito mais do que você. Entenderam ou não? Fica claro isso para vocês? Porque o espírito não vai ter um coma alcoólico. O espírito não vai ter uma overdose. Porque o espírito não tem corpo físico. Fica claro? Agora que tem que ficar como ensinamento assim, ó. Ouvi no jornal lá em Tijuca, pessoa morre por overdose de cocaína. Aí lembra da palestra do cara? Foi o espírito. Não necessariamente. Fica claro? O espírito pode levar, mas aí é uma outra leitura, uma leitura espiritual. Continuando. Mudança de humor. Porque quando o espírito chega para usar droga junto comigo, ele transmite tudo que ele é para mim. Porque é um processo energético de simbiose. O espírito chega do meu lado, eu estou cheirando cocaína, estou bebendo um copo de cerveja, o espírito suga o álcool que está entrando na minha corrente sanguínea, suga do perispírito meu para o perispírito dele os componentes da cocaína para ele. É assim que se dá. Mas quando ele faz isso, olha só, de forma energética, o espírito passa para mim tudo que ele é. O espírito passa para mim toda a inferioridade dele. O espírito passa para mim todos os desejos negativos e ruins dele. Vocês entendem isso? Por causa dessa troca simbiótica. Quando ele faz essa ligação da energia do perispírito dele com a energia do meu, ele transmite para mim. Então a gente pode dizer que muito alcoolista, quando não está sob o efeito do álcool, e assim serve para todo tipo de droga, é um amor de pessoa. Não mata nem uma barata. Mas depois que chega em casa, sob estado de embriaguez, violenta, agride a esposa. Fica claro para vocês? Pode ter aí essa condição dessa obsessão, desse assédio, desse espírito que está passando para o alcoolista o que ele é? Sim. Vocês entenderam até aqui? Só que tem uma regra que eu quero que vocês levem para sempre na vida de vocês. Como eu já falei agora há pouco, eu vou repetir, ela é importante.
Todo espírito, o pior que seja, ele passa para mim as condições negativas, ruins, péssimas que ele tem. Se eu não tenho isso dentro de mim, essa energia volta para ele. Entenderam ou não? Fica claro? Não vai encontrar igualdade dentro de mim. Se não encontra essa energia ruim dele, por exemplo, nas questões de ordem sexual, né? Ela retorna para o espírito. Percebe? Mas se ela encontrar uma guarida que eu tenho também, aí pronto, se mistura e amplia dentro de mim esses desejos ruins do espírito. Olha que interessante. Então o espírito, quando se encontra com um dependente químico, ele vai ampliar o que de ruim tem esse dependente químico. Olha só. Isso é muito comum e muito forte, muito realista naqueles que usam crack. Que brota neles aquelas violências que ele nem imaginava que tinha, mas que estava guardado dentro dele. Ficou claro? Continuando. Violência, né, que eu falei agora, e as tendências suicidas. Olha só, então o Carlos está querendo dizer que o espírito, meu espírito está me obsediando, esse espírito está me obsediando, que eu matei ele em 3 vidas passadas, ele pode me levar a cometer um suicídio? Pode. Pode. O espírito pode levar alguém a cometer um suicídio? Pode. Por N razões. Por N maneiras, vamos dizer assim, ele pode levar. Mas tem um detalhe que aí eu vou frisar de novo. Se eu não trago o germe do suicídio dentro de mim, esse espírito jamais vai conseguir me levar a cometer um suicídio. Fica claro? Olha só que interessante. Indivíduo sob efeito do crack se mata, se joga do 10º andar do prédio. Ah, foi o espírito. Não necessariamente. Foi o espírito obsessor? Não necessariamente. Percebe? Só que o espírito obsessor pode levar ele? Pode. Mas ele tem que ter o germe do suicídio dentro dele. O que é esse germe do suicídio dentro dele? É uma coisa que de várias vidas ele já traz dentro de si, que é essa vontade de se matar, que ele ainda não conseguiu se resolver. Fica claro isso para você? Então o espírito traz aquilo dentro dele, porque nas 3 últimas vidas ele se matou. Aí o espírito obsessor quer obsediar ele, quer cobrar a dívida, olha, desde que ele tem problema, que diz, esse que eu vou levar ele a ter uma droga mais forte, ele vai ser jogado do 10º andar. Percebe isso? Houve o quê? A anuência do encarnado, como o Filomeno colocou agora há pouco aqui. E aí o espírito entra atrás do germe dentro dele do suicídio. Se eu não tenho esse germe dentro de mim, pode vir o pior espírito que ele vai olhar, não vou conseguir levar o Carlos ao suicídio. O Carlos não tem condições, percebe? Só para vocês entenderem, né? Continuando. Consequências provocadas pela obsessão na dependência química, né? São inúmeras, né? Aqui eu vou pular um pouco, porque para você ter uma ideia, né? A overdose, como já falamos um pouco para vocês, né? Tratamentos para a dependência química, né? Para você entender o que a doutrina espírita, o que o dependente químico pode fazer nessas questões da obsessão, né? É muito interessante, né? Internações em clínicas especializadas, é muito interessante, né? Às vezes, eu que vou em muitas instituições que trabalham com dependentes químicos, né? As terapêuticas, né? Que é no meio do campo, coisa e tal, assim, a gente vê que aquele lugar ali funciona até mesmo como se fosse um bloqueador da ação dos espíritos obsessores. Percebe? O espírito que se interna numa clínica de recuperação de dependente químico, passa ali 9 meses da sua vida, está protegido pela equipe espiritual daquela terapêutica, contra até mesmo os seus obsessores. Pode haver exceções? Pode haver. Fica claro? A gente vai comentar mais aqui, ó. Grupos de autoajuda, o AA, o NA, né? Profissionais médicos seriam obrigatórios, psicoterapias também, né? Terapias alternativas, mudar de ambiente, isso é brilhante. Se conseguir, é difícil, mas ajuda. E ajuda da família. Segundo os profissionais da área da dependência química, eles nos dizem que quando o pai e a mãe se promovem para ajudar o seu filho dependente químico, existe uma grande possibilidade dessa ajuda se concretizar com méritos, com maior rapidez. Vocês entenderam? Quando só a mãe se propõe, isso é mais comum, se propõe a ajudar o filho dependente químico, diminui por 50. Quando nenhum dos dois querem ajudar seu filho, participam da ajuda para o seu filho na área da dependência química, isso se torna muito difícil. Fica claro para vocês? Então é nesse sentido, né? Continuando, né?
trabalho no bem, a gente fala, tratamentos para obsessão na dependência química, aí nas questões obsessivas. Passos iniciais para se obter êxito no tratamento da obsessão. Se o dependente químico se conscientiza que ele é dependente químico, isso é um grande passo. Porque, via de regra, o alcoolista não diz que é alcoolista. Segundo os profissionais da área da dependência química, aquela pessoa que bebe sexta, sábado, domingo e não bebe durante toda a semana é alcoolista. Olha que interessante, né? Aquela pessoa que bebe um dia sim, um dia não, só um copinho de vinho, é alcoolista. Não interessa, não é a doutrina espírita que você está falando, né? Eles já qualificaram isso, eles já estudaram isso, né? A força de vontade e o esforço próprio é... Olha só que interessante. E eu vou até dissertar uma história para vocês aqui, real, para vocês entenderem a força de vontade. Uma coisa que aconteceu dentro da minha família e que mostra que a nossa força de vontade é tudo. Nas piores coisas da minha vida, nos piores sofrimentos que eu tenho, se eu tiver força de vontade, eu consigo me resolver e me ajudar. Fui criado eu, junto com 4 irmãos, com um pai alcoolista, que bebia todos os dias, desde a época que eu consegui enxergar, até mais ou menos, ele está com 92 anos hoje, meu pai, né? E aos 71 anos ele parou de beber, 21 anos atrás, né? O que já não resolveu mais nada na questão do corpo físico dele, que está numa demência de nível máximo, totalmente fora de si, né? Mas nós fomos criados visualizando e vendo esse pai bebendo todos os dias, certo? E esse pai bebeu. Mas e como é que ele parou, Carlos? Como é que ele parou 21 anos atrás? De uma forma chamada força de vontade. Ele chegou e olhou para minha mãe e disse assim: Heloísa, hoje eu não bebo mais. 21 anos atrás ele nunca mais bebeu. Não precisou de clínica, não precisou de terapêutica, não precisou de AA, não precisou de espiritismo, não precisou de religião nenhuma. Vocês entendem isso? A força de vontade, ela move poderes muito grandes dentro de nós. Só que a força de vontade, ela tem que ser verdadeira, não é só da boca para fora, não. Ela tem que estar no meu interior, tem que estar no meu sentimento, o desejo de parar. E ele conseguiu, só para você ter uma ideia. Então são os passos iniciais. Se tiver essas condições aqui, ó, inclusive a fé, todo dependente químico será resgatado, ajudado, terá mérito de sair muito mais cedo das questões da dependência química. Passos na casa espírita, diálogo fraterno, evangelho no lar, orar e vigiar, estudos, palestra, reforma íntima, todos são dispositivos, são situações que a casa espírita fornece e nos ajuda para poder o dependente químico se recuperar, né? E a desobsessão. A desobsessão que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. Eu ia até às 11, mas eu vou até às 10h30, tá? Vamos lá, porque a desobsessão tem tudo a ver para nós. Vamos tentar entender como ajudar o dependente químico que está passando por um processo obsessivo. Aí nós vamos entender que as casas espíritas possuem os trabalhos de desobsessão que vão colaborar com o espírito que está obsediado. Colaborar, que eu digo, é tentar ajudar aquele espírito para que largue o encarnado dependente químico, né? E aí, assim, a desobsessão em si é uma técnica que tem como função libertar as duas mentes que estão interligadas. Encarnado, obsediado, espírito, obsessor. Desligar. Essa é a técnica da desobsessão, né? Ela se apoia em 2 elementos essenciais, ó. O esclarecimento do espírito, olha que interessante, ó, e a renovação moral do devedor. Se não houver essas duas condições, vai ser muito difícil. E aí nós podemos entender por que o dependente químico tem recaída, por que os profissionais da área da dependência química, que fazem um trabalho maravilhoso e, por assim dizer, obrigatório, não conseguem resolver essas situações da dependência química o mais rápido possível. Porque existe o componente obsessivo e existe o componente espiritual. Porque os profissionais da área da dependência química, eles trabalham quem? O corpo físico e a mente. A doutrina espírita trabalha quem? O corpo físico, a mente, o perispírito e o espírito. E ela vai mais longe, a doutrina espírita. Ela vai dizer que a causa das questões do indivíduo ser dependente químico, no seu âmbito total, é do espírito. E ela vai dizer que quem é que gosta de beber é o espírito. Quem gosta de sexo desvarado é o espírito. Quem gosta de fumar, quem gosta de falar mal dos outros, quem é? É o espírito. O corpo nada mais é que uma manifestação do desejo do espírito. Então o corpo vai apenas pegar o copo de bebida e vai beber.
Quando o álcool entra na corrente sanguínea do corpo físico, passando para o perispírito, quem tem as sensações é o espírito. Olha que interessante. Ora, quando a gente tem esse conhecimento que a doutrina traz de forma brilhante para nós, eu faço uma outra leitura, como é que eu vou ajudar aquele dependente químico. Eu não vou só trabalhar a mente e o corpo físico, eu tenho que trabalhar as questões espirituais. E aí a doutrina espírita, a casa espírita entra com esses processos que a gente falou aqui para cuidar, né? Olha, dificultantes no tratamento da obsessão. O principal, o próprio obsediado nas suas fraquezas, inferioridade. Tem muitos trabalhos em mesa mediúnica que recebem espíritos obsessores que estão assediando espíritos encarnados dependentes químicos. E eles dizem, já faz algum tempo que eu desisti de assediar o Carlos para usar drogas, só que ele continua me chamando, porque o Carlos não parou de usar droga. Olha só que interessante. Por isso que no processo desobsessivo é obrigatório o tratamento das duas partes, encarnado dependente químico, espírito desencarnado obsessor. Fica claro? Tem que trabalhar as duas partes. É nesse sentido. Então se torna melhor. E o espírito obsessor, quando ele não quer largar o copo de vinho dele, quando ele não quer largar o cigarrinho de maconha dele, que é o encarnado, assim que ele trata. O espírito sai lá do mundo espiritual, dos lugares ruins que ele mora, desce aqui para fumar maconha. Então ele interpreta que aquela pessoa que está fumando maconha na sua casa sozinho, é o cigarrinho de maconha dele, ele precisa, porque no mundo espiritual não tem, então ele vem e desce, certo? O trabalho se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Olha que interessante, né? Vontade e a prece. Quantos poucos temos isso aí? As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Olha só, o dependente que na sua inferioridade dificulta o trabalho de recuperação dele. Então, tecnicamente, a reforma íntima que vai mover e melhorar essa moral desse dependente químico. Porque se ele continuar numa baixa moral ainda, mesmo que ele queira parar de droga, os espíritos vão obsediar ele nessas outras condições. Ah, tu quer parar de fumar, quer parar de beber, tudo bem, mas eu vou te atacar agora nas questões da sexualidade, que tu traz com muita baixa moral. Percebe isso? Eu vou te atacar em outras situações, percebe? É muito interessante. Então a reforma íntima, que eu acredito que já teve palestra aqui, né? É que vai ajudar nessa mudança de comportamento. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas se faz obrigatório nas questões da recuperação da dependência química, né? E aqui ele vai dizer, André Luiz, coloca naquele outro slide ali, antes de nós concluirmos, né? Que nenhum dependente químico está sozinho nas questões de ajuda a nível espiritual. Isso é regra, isso é fato, isso é o que acontece. Nenhum. Todo dependente químico encarnado estará sempre envolvido por equipes espirituais que querem que ele largue a droga, que querem ajudar ele, certo? Mas quando ele fica num processo que ele fixou na mente dele, que ele não consegue largar das drogas, ele não vai largar, a equipe espiritual fica só observando. Percebe isso? Não tem como ela mover a ajuda, porque o indivíduo é o dominante nessa questão. Se faz necessário que eu tenha dentro de mim a vontade, o desejo de me melhorar, de largar as drogas, de parar de beber. Se eu não tiver essa vontade de uma forma verdadeira dentro de mim, eu vou estar atrapalhando ou até mesmo impedindo a equipe espiritual que está me ajudando. Todos, sem exceção, seremos ajudados. Todos, sem exceção, seremos resgatados. Mas depende de nós este momento. Depende de nós tirarmos de dentro da nossa inferioridade e colocarmos o bem que habita a cada um de nós, né? Nas nossas reflexões finais, a gente traz que o obsessor é o irmão a quem o sofrimento e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação, né? E assim vai outras situações que eu gostaria de botar para você, tá? É mais ou menos isso. 3 horas, conseguimos falar em 45 minutos mais ou menos, né? Só para vocês terem uma ideia. Isso aí seria muito mais eficiente se pudéssemos trabalhar com mais calma, com mais profundidade, né? Seria muito mais eficiente se vocês tivessem acompanhado as outras 2 exposições que já fizemos aqui. Mas quem quiser acompanhar as exposições, está aqui como procurar, percebe? Porque tudo é uma sequência, tudo é um aprofundamento, tudo é um trabalho, tudo é um estudo, né? Tudo está envolvido para nós nas questões da dependência química. Nada é fácil. Mesmo com o auxílio da doutrina espírita, mesmo com o auxílio da casa espírita, esse processo é doloroso, esse processo é demorado, esse processo às vezes leva várias encarnações para o indivíduo conseguir tirar dentro de si, né? Por último, a gente quer lembrar de Jesus.
assim como nós iniciamos a nossa exposição falando de Jesus, a gente vai terminar falando de Jesus. E a gente vai ter uma ideia de que Jesus sempre nos diz que nenhuma ovelha se perderá. Quando a gente consegue entender essa frase, esse conhecimento, nós sabemos que, por pior que seja aquela pessoa que esteja nas condições da dependência química, ela será resgatada. Ela não se perderá, ela não ficará sozinha. Então nós devemos olhar para dentro de nós, sempre quando estivermos sofrendo, com dor, com frio, com o que quer que seja, e lembrar de Jesus. E quando a gente lembra de Jesus e vê o que Ele passou por nós e nos ensinou através dos exemplos e das suas parábolas, posso eu compreender que Jesus está ao meu lado, tentando me ajudar. Uma boa noite a todos, agradeço a casa pelo convite, estamos sempre à disposição. Que Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre.